Fala, fala, galerinha do João Paulo II. Então, pessoal, vamos começar já desejando a você aí do outro lado da telinha um excelente dia e dizendo que a professora Paula Regina está no ar e nós já vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Então, convido você para vir estudar verbos aqui e agora. Então, vamos lá? Muito bem, pessoal, olha... Verbos é uma das classes de palavras, né? Nós temos 10 classes de palavras. Quero só dizer a você, aluno aí do outro lado, que verbo é uma palavra, ou melhor, são palavras que eu e que você, que somos falantes da língua portuguesa, usamos todos os dias e muitas vezes ao dia, tá bom? Então, não pense que a gente está estudando um assunto aqui que a gente... tem total desconhecimento. De forma alguma, você aluno, você aluna, já conhece esse assunto muito bem na sua prática de falante diário, tá bom? Vamos lá, então. Observem aqui, pessoal, essas imagens deste slide, né? Eu acho que, se vocês repararem bem para essas imagens, vocês vão reparar aí que tem um monte de pessoas, né? Várias pessoas nessas imagens. E observe que essas pessoas, elas estão fazendo algo, né? Todas elas estão fazendo alguma coisa. Se eu perguntar a vocês, certamente você vai me dizer: ah, professora, essa menina que está aqui com a lupa na mão, ela está olhando, né? Essa outra jovem, você vai dizer: ah, ela não está fazendo nada, está assim, ó o sorriso dela, né? Ela está rindo. Essa outra pessoa aqui, ó, está sobre um cavalo, né? Ou seja, ela está cavalgando. Aí nós temos duas pessoas aqui, ó, que estão fazendo isso mesmo, se abraçando. E esse menino aqui, ó, você pode dizer: ah, professora, ele deve estar comendo alguma coisa. Não, é quase isso, ele está lambendo, tá bom? Esse aqui você não tem dúvida, né? O que ele está fazendo, ele está chutando, ele está jogando, tá bom? E essa jovem aqui está o quê? Regando. Isso mesmo. E aí você deve estar se perguntando: professora, o que é que isso tem a ver com o assunto que nós vamos trabalhar? O que é que isso tem a ver? Tudo. Sabe por quê? Porque verbo, olha aí como é facinho, é a palavra que indica ação. A gente pode dizer que todo mundo aqui nessa imagem está fazendo alguma ação? Isso mesmo. Ação significa agir, né? Significa fazer algo. Eu pergunto a você: hoje pela manhã você já fez alguma coisa? Tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje já lanchou, já penteou o cabelo, já caminhou, já comeu algo, bebeu, né? Escovou os dentes, tá certo? Enfim, fez uma série de coisas já agora nesse primeiro momento do dia, né? Agora imagine o que você vai fazer ao longo do dia até a hora que você for dormir. É uma lista grande, né, de ações? Pois é, pessoal. Verbo é algo que está no nosso dia a dia, que está no nosso agir, que está no nosso falar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre verbos é que o verbo é a palavra que indica ação, ou seja, ação é tudo aquilo que os seres podem praticar. Ou seja, tudo que eu posso fazer vai ser um verbo. Então, se eu posso escrever, nadar, falar, caminhar, dormir, acordar, sorrir, responder, estudar, apagar, se eu posso fazer todas essas coisas são ações. Todas elas são chamadas de verbos. Isso mesmo, pessoal. Então, já que você com certeza já compreendeu isso aqui, vamos para os nossos exemplos. Eu estudo todos os dias, ó. Primeiro exemplo aqui, me diz o seguinte: qual é o verbo que está presente nessa primeira oraçãozinha aqui, nesse primeiro enunciado? Eu estudo todos os dias. Você já sabe que verbo é a palavra que indica? Muito bem. Ação. Qual é a ação aí?
Muito bem, se você falou, Paula, a ação aqui é estudo. Isso mesmo, gente, ó. Estudo é a palavra aqui que está indicando a ação que eu estou praticando. Portanto, estudo é o verbo dessa oração. Repare que as outras palavras, eu não é uma ação, todos não é uma ação, os e dias não são ações. A palavra que está indicando a ação aqui é estudo. Vamos para a segunda, então? Agora ficou fácil, né, gente? A professora preparou a aula. E aí? Tem algum verbo? Sim? Muito bem. Fácil também, né, gente? Ó, preparou. Foi a ação que a professora realizou. Preparou a aula. Então, ó, preparou é o segundo verbo que nós temos aqui. Também um verbo que indica ação. Se ela fez a aula, é porque ela praticou uma ação, tá bom? E aí nós temos a última aqui, ó, o último exemplo. Laila dançou com Igor. E aí, pessoal, qual é o verbo? Sim, com certeza, todo mundo já sabe que o verbo é dançou. E aí vem uma observação muito importante que você não pode esquecer. A maioria dos verbos indicam ação, tá bom? A grande parte dos verbos vão ser verbos de ação. Então, se eu pedisse aí para você fazer uma lista com todas as ações que você fez no dia de ontem, eu acho que você ia ficar pensando, peraí, o que foi que eu fiz ontem, a partir do momento que eu acordei, até o momento que eu fui dormir. Pense aí, se não seria um monte de ações. Então, observe que existe um monte de verbos de ação no nosso dia a dia, no nosso agir e na nossa própria fala com os outros, tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Verbo é a palavra que indica ação. Só isso, professora? Calma, vamos lá. Ó, aqui você tem uma super gata aparecendo aí na sua tela, né? Sou eu mesma, muito bem. E aqui eu tenho duas oraçõezinhas que diz o seguinte, ó. Paula é uma professora exigente, tá bom? E eu tenho uma outra oração que diz assim: Paula está uma professora exigente, tá bom? Ó, observe aqui, primeira coisa que eu vou perguntar a vocês, qual é a palavra aqui nessa oração que pode ser classificada como um verbo? Muito bem, vamos devagar, né? Você vai dizer, tá bom, professora, eu vou procurar a ação aqui, a palavra que indica ação. Paula não é uma ação. Não é uma ação, né, gente? Alguém pode fazer o é? Não, né? Uma também não é uma ação. Professora também não é uma ação. E exigente também não é. Se fosse exigir, seria, né? Paula exigiu algo, aí seria um verbo de ação. Mas exigente é uma característica, é um adjetivo, é outra classe de palavra, tá bom? Aí você vai dizer, então, professora, não tem verbo aqui? Aí eu vou dizer a vocês o seguinte, ó. Temos um verbo sim aqui, que é uma palavra bem pequenininha, ó. O verbo dessa oração é o é. Aí você vai dizer, mas ele não está indicando uma ação. É verdade, nós já vamos desvendar esse mistério. Mas antes disso, vamos aqui para a segunda oração, que diz assim: Paula está uma professora exigente. Bem parecida com a primeira, né? E aí eu pergunto a vocês, quem é o verbo? Ficou fácil, né? Talvez você esteja fazendo uma analogia aí. Se aqui o verbo é, então o verbo dessa oração deve ser esse estar. Que aqui é estar, né, meu povo? Muito bem, pessoal. Realmente, o é e o estar são dois verbos, sim. Mas antes de a gente falar sobre esses dois verbos, deixa eu perguntar a vocês sobre o sentido dessas duas orações. Me diz uma coisa, Paula é uma professora exigente e Paula está
uma professora exigente. Essas duas orações são exatamente a mesma coisa? Elas têm o mesmo sentido? Muito bem. Se você disse não, não diz a mesma coisa, não. São parecidas, mas não significam a mesma coisa. E aí eu pergunto a você, qual é a diferença entre o sentido da primeira oração e o sentido da segunda oração? Leia de novo. Paula é uma professora exigente. Paula está uma professora exigente. Qual é a diferença? Muito bem, se você aí do outro lado está dizendo assim, professora, a primeira oração está dizendo que você é assim. É comum no seu dia a dia você ser exigente. Agora, quando na segunda oração nós temos Paula está uma professora exigente, significa que nem sempre ela é tão exigente. Ela está agora. Não sei o que foi que aconteceu com ela, que ela ficou assim, né? Então, pessoal, há uma diferença no sentido dessas duas orações, porque esses dois verbos, eles têm sentidos diferentes no que eles realmente querem representar, tá bom? Enquanto Paula é uma professora exigente, é um verbo que indica um estado permanente da professora. Paula está uma professora exigente. O estar é um verbo que indica um estado que não é permanente, ele é temporário. Ela está, por enquanto, exigente, mas ela não é sempre assim. E o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu estou querendo dizer com isso que o verbo, ele também é uma palavra que pode indicar um estado, ou seja, um estado permanente, ó. Paula é, ó, esse verbo aqui, ele está indicando um estado como ela é, permanentemente, ela não muda, ela sempre é assim, tá? Mas também o verbo ele pode indicar mudança de estado, ou seja, um estado provisório. Paula está uma professora exigente. Não significa que ela é sempre assim. Agora ela está, mas daqui a pouco ela volta ao normal. Ou seja, ela não é tão exigente. Então, repare que esse está, ele está indicando um verbo que indica mudança de estado, tá bom? Esse aqui não, isso aqui é um estado permanente, não vai mudar nunca, ela sempre vai ser exigente, tá bom? Agora, se ela está, é só uma fase que ela tá vivendo ali, mas ela pode estar mudando, voltando a ser quem ela era, tá bom? Mas quem me conhece sabe que a primeira oração é mais coerente com a minha pessoa, né, gente? Mas vamos seguindo aqui, tá? Os principais verbos que indicam estado ou mudança de estado são esses aqui, ó. Ser, estar, viu, gente? Esse pequenininho aqui vem do verbo ser. Eu sou, tu és, ela ou ele é, tá bom? Nós somos, vós sois e eles são. Todos esses verbos saem aqui, olha, da palavrinha ser, do verbo ser. Tá bom? E aí o verbo também pode estar indicando estado ou mudança de estado, é o verbo estar, como a gente viu aqui na segunda oração. Também o verbo ficar, parecer, permanecer, continuar e andar. São verbos que vão estar indicando estado ou mudança de estado. Repare que é bem pouquinho os verbos ou bem pouquinhos os verbos que indicam estado ou mudança de estado, tá? Se a gente fosse fazer a lista com os verbos de ações, vocês viriam que era uma lista praticamente infinita, né, pessoal? Agora, os verbos que indicam estado ou mudança de estado não são tão grandes assim, não, tá? A lista não é tão grande assim, não, como você tá vendo aqui na nossa tela. Aí, nós temos aqui, olha, gente, a explicação que foi dada, né? O verbo neste caso, ou seja, referente à primeira oração, indica um estado permanente de Paula. Já o verbo estar
no caso da segunda oração, indica um estado provisório, tá? Momentâneo, temporário da professora. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem, né, quais são os principais verbos de estado ou mudança de estado, cuidado aqui com uma observação interessante. Olha, o verbo andar, de repente você, aluno aí, aluna, deve ter ficado imaginando. Eu pensava que andar era um verbo que indicava ação. Como é que Paulo está dizendo aqui que andar é um verbo que indica estado ou mudança de estado? Então, vamos lá, pessoal. Atenção aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Dantas anda preocupado com as aulas deste ano. Agora, vamos olhar outra. Dantas anda pelos corredores do supermercado. E aí, pessoal, essas duas orações, elas têm o verbo andar. Essas duas orações, o verbo andar está com o mesmo sentido? Muito bem, se você disse não. Repare que aqui, olha, Dantas anda preocupado. Não é que ele está caminhando para lá e para cá preocupado, não. É no sentido de que ele está preocupado com as aulas deste ano, tá certo? Então, repare que esse verbo andar aqui não é o verbo de ação, não é o verbo caminhar, é um verbo que indica estado, tá certo? Portanto, anda aqui nessa primeira oração é um verbo que está indicando o estado, ou melhor dizendo, a mudança de estado, tá? Por quê? Porque ele está preocupado com as aulas deste ano. Não significa que ele é sempre preocupado, né? Neste momento, ele está preocupado. Então, esse verbo está indicando uma mudança de estado. Agora, repara aqui o segundo exemplo, tá? Aqui embaixo, ó. Dantas anda pelos corredores do supermercado. Repare que aqui é no sentido de que ele está caminhando, certo? É uma ação que ele está praticando. Então, na segunda oração, aí sim, o verbo andar é no sentido de praticar uma ação, tá bom? Então, tome cuidado com o verbo andar, porque dependendo do contexto, dependendo da frase, ele pode estar indicando uma mudança de estado ou pode estar indicando uma ação. Fechado, pessoal? Olha aqui esses dois contextos, tá? Igor ficou feliz. Igor ficou com Laila na festa. E aí, pessoal? Novamente, a gente tem aqui, ó, os dois verbos, né? O verbo ficar e ficar também. Os dois verbos nas orações aqui, mas significam a mesma coisa. Igor ficou feliz significa a mesma coisa de Igor ficou com Laila na festa? Não? Isso aqui vocês entendem bem, né? Tenho certeza. Então, veja bem, pessoal. Igor ficou feliz está indicando um verbo de ação ou de estado, ou mudança de estado. Muito bem, se você falou aí, Paulo, é uma mudança de estado. Repare que Igor ficou feliz. Provavelmente ele não estava e de repente ficou, ó, mudou o estado dele. Então, é um verbo que indica uma mudança de estado. Agora, quando a gente tem aqui, ó, Igor ficou com Laila na festa. Significa uma mudança de estado, pessoal? Né? Significa que ele namorou, né? Ficou, arrochou, como é que vocês costumam falar, né? Enfim, ele fez uma ação aqui com Laila, tá certo? Então, não é um verbo aqui, nesse caso, não é um verbo que indica mudança de estado, como nesse contexto. Nesse contexto, ficar é no sentido de agir, de fazer uma ação, tá? Então, esse verbo indica ação. Então, cuidado com o verbo andar e com o verbo ficar. Eles podem gerar essa confusãozinha, mas é muito fácil descobrir se eles estão indicando uma mudança de estado ou uma ação. Basta você ler
o contexto, a frase, a oração, e a partir dela analisar o sentido. Se está no sentido de ação ou se está no sentido de indicar um estado ou uma mudança de estado. Tá bom, pessoal? Então, olha, já deu para você entender aí que verbo é a palavra que indica a ação, mas verbo também pode indicar estado ou mudança de estado, tá bom? Fechou? Muito bem, então vamos lá. Agora repare aqui, ó, vocês devem conhecer esse personagem muito bem, né? O Cascão detesta se molhar, por isso ele tá aí com guarda-chuva no meio de uma chuva, né? Então vamos aqui, pessoal, olhe. Repare que nessa imagem aqui, né, tá acontecendo uma ação, que é a ação de chover, né? Repare que essa ação de chover, deixa eu tirar aqui para a gente poder pensar melhor. Repare que essa ação de chover aqui é uma ação praticada não por mim, porque eu não posso chover. Não pode ser uma ação praticada por você que está em casa, porque você também não pode chover. Mas é uma ação praticada por quem? Muito bem. Você vai dizer por Deus. Pode sim, a gente pode pensar nesse ponto de vista. Mas a gente tem certeza que quem pratica essa ação é a natureza, né? É isso aí, pessoal. Então, tem ações que só quem pratica é a natureza, como é o caso de chover, ventar, nevar, neblinar, trovejar. São ações que a natureza é a responsável, é quem pratica, tá bom? Então, verbo também é a palavra que indica fenômeno da natureza, ou seja, ações praticadas pela própria natureza. Olha o exemplo aqui, ó. Choveu muito em Mossoró este ano. Bom, não choveu muito este ano ainda, mas está começando a chover, né, pessoal? Então, perfeito. Deixa eu perguntar a vocês, nessa oração aqui, ó. Choveu muito em Mossoró este ano. Quem é o verbo dessa oração? Muito bem, se você está dizendo assim, choveu, é o verbo. Mas, olha, repare muito bem aqui que choveu é um verbo, sim, mas ele indica ação, ele indica estado, ele indica mudança de estado. Aí você vai dizer aí do outro lado, ele indica fenômeno da natureza, isso mesmo. Se é uma ação da natureza, é um verbo que indica fenômeno da natureza. Olha o outro exemplo. Ventará forte nos próximos dias, segundo os meteorologistas. Cadê o verbo aqui, pessoal? Fácil, né não? Ventará, olha o verbo aqui. A ação que está acontecendo aqui da natureza é ventará. Só quem pode fazer isso é a natureza. E por último, nós temos aqui, ó, sempre neva na Europa. Inclusive, lá tá tudo cheio de gelo. A galera não consegue nem sair de casa com tanto gelo, né, e neve que tem nas ruas, viu, pessoal? A Europa está congelada. Pergunta para vocês, quem é o verbo dessa oração? Muito bem, tenho certeza que todo mundo já sabe a essa altura do campeonato. Neva, né? Então, aqui, pessoal, nós temos, ó, 3 verbos indicando fenômenos da natureza, tá bom? Além desses 3 verbos, olha, nós poderíamos colocar aqui também relampear, neblinar, chuviscar, anoitecer, entardecer, garoar, certo? Trovejar de novo. Todos esses verbos são exemplos de verbos que indicam fenômeno da natureza. Entendido, pessoal? Tenho certeza que tá bem fácil o assunto até o momento. Então, ó, repare aqui o conceito geral. Verbo, isso aqui é para você nunca mais esquecer na sua vida. E eu vou continuar perguntando sempre isso aqui para você, tá bom? Principalmente quando a gente começar o novo ano letivo agora em abril, tá? Eu vou perguntar para vocês, galerinha, o que é verbo? Olha, é a palavra, ela é variável,
Lembra dos substantivos que também variava, ou seja, mudava, né? A gente vai já ver essa variação, essa mudança dos verbos, tá? Mas o que eu quero que você saiba agora é isso. Verbo é a palavra que indica, ó, ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Só isso eu quero que você aprenda. Verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, tá bom? Então, não esquece nunca mais desse conceito sobre verbos. Quando alguém perguntar a você o que é um verbo, não vá ficar que nem aqueles grilinhos, né? Cri, cri, cri. Não, você já responde de cara. Eu aprendi já isso lá na minha escola, no João Paulo, com a professora Top. Verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Fechado, pessoal? Repita aí comigo na sua casa. Verbo é o quê? Muito bem. Sei que você acertou. Vamos seguindo então aqui, pessoal, porque neste momento agora nós vamos começar a falar das flexões verbais. A gente já entendeu o que é verbo, agora a gente vai entender as flexões. E o que é flexão? Pessoal, flexão é a mesma coisa que variação. Você já estudou isso lá em substantivo. Variação significa variar, mudar, né? Então, significa que o verbo, ele pode mudar, ó, em pessoa, ele pode mudar em número, ele pode mudar em tempo, ele pode mudar em modo e em voz, tá bom? A galera do 9º ano vai já, ou melhor dizendo, a galerinha que vai para o 9º ano vai já estar estudando as vozes verbais, tá bom? Mas a gente vai entender nessa aula de hoje bem direitinho por que que os verbos mudam em pessoa, por que que eles variam também em número, em tempo e em modo. Então, se liga aí, vamos que vamos para frente, tá? Ó, flexões do verbo. Vamos ver as duas primeiras mudanças do verbo. Eu já disse a você, vou repetir aqui. O verbo ele pode mudar em pessoa e em número, tá bom? Então, vamos lembrar aqui, pessoal. Quando a gente tá falando em pessoa, só existem 3 pessoas na língua portuguesa, tá? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. São as pessoas do discurso que a gente chama, ó, tá aqui, ó. A primeira pessoa é sempre a pessoa que está falando. Nesse momento, quem é que está falando com vocês? Ah, é Paula, sou eu. Então, eu é a primeira pessoa, tá bom? A segunda pessoa é sempre com quem eu estou falando, tá certo? Aqui e agora, nesse momento, eu estou falando com quem? Muito bem, com vocês, com vós, com tu ou com você, não é verdade? Então, essas pessoas fazem parte da segunda, né? É com quem se fala. E a terceira pessoa é o ser de quem a gente está falando nesse momento. A professora Paula está falando com os seus alunos. A primeira pessoa é a professora Paula, porque ela está falando. A segunda pessoa são os alunos. E a terceira pessoa é de quem ela está falando. Paula está falando sobre o verbo, ó. Então, nesse momento, na minha aula de língua portuguesa, a terceira pessoa é o verbo, que é de quem eu estou falando, tá bom? Então, pessoal, já que você entendeu qual é a função da primeira pessoa, é falar. A função da segunda pessoa é ouvir, é o ouvinte, é com quem a primeira pessoa está falando. E a terceira pessoa é o assunto, é de quem a gente está falando. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as palavrinhas que representam essa primeira pessoa, ó. A primeira pessoa é eu, pode ser eu, que é quem está falando, mas se for eu e outras pessoas que estão falando comigo, aí vira nós. Eu é a primeira pessoa do singular, porque só tem uma pessoa, e nós é a pessoa do plural, é a primeira pessoa do plural, porque não tá sozinha, tá bom? A segunda pessoa pode ser o tu,
que hoje em dia a gente usa o você, né, no lugar do tu. São poucas pessoas que usam esse tu. E pode ser também vós, que ninguém usa mais, só que a gente usa o vocês no lugar desse vós. Então, sempre que a gente estiver falando com tu ou você, estiver falando com vós ou com vocês, a gente está falando com a segunda pessoa. Tu ou você é a segunda pessoa do singular e vocês ou vós é a segunda pessoa do plural, tá bom? A terceira pessoa, que é sobre quem eu estou falando, pode ser ele ou ela, é a terceira pessoa do singular. Mas se eu estiver falando sobre eles, mais de uma pessoa, eu não posso mais falar ele, aí eu vou para o plural. Eles ou elas também é a terceira pessoa, só que do plural. Então, pessoal, resumindo, só existem 3 pessoas. Eu, tu, ele ou ela, 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Nós, vós, eles ou elas. Deu para entender? Tenho certeza que sim. Agora que você já entendeu quem são as pessoas, vamos entender por que que os verbos eles vão mudando de acordo com as pessoas. Olha, vamos imaginar que a gente vai pegar aqui o verbo estudar. Estudar não é um verbo que indica ação? Então ele é um verbo. E aí, se a gente fosse combinando esse verbo com as pessoas, agora, nesse momento, ó, você ia dizer assim, eu agora estou estudando, eu estudo. Se você está falando sobre tu, você vai dizer, tu estudas. Ele ou ela, agora está fazendo o quê? Ele ou ela estuda. Nós, o que é que nós estamos fazendo agora? Estudamos. Vós estudais. E eles e elas, o que é que estão fazendo agora? Eles estão estudando, eles estudam. Pessoal, reparem que quando a gente foi aqui mudando a pessoa, ó, eu estudo, tu não é tu estudo, ele estudo, nós estudo, vós estudo, eles estudam. Não, repare que o verbo foi mudando no finalzinho, ó. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam. O verbo ele foi mudando porque as pessoas foram mudando. Então, por isso que a gente vai dizer que o verbo ele varia em pessoa. A primeira pessoa do singular vai ter uma forma verbal para ela, assim como vai ter uma forma verbal para a primeira pessoa do plural, né? Eu não posso falar eu estudo, nós estudo. Não. Eu estudo, nós estudamos, né? Tu estudas, não pode ser vós estudas, vós estudais, tá? Então, para cada pessoa o verbo ele vai mudando, ele vai combinando com a pessoa que ele vai se referindo, tá certo? Agora nós vamos falar da mudança de número, isso mesmo. Eu já disse para vocês que na língua portuguesa, quando a gente está falando em número, não se trata dos algarismos lá da matemática. Não se trata daqueles símbolos, 1, 2, 3, 4, nada disso. Nós estamos no universo da língua portuguesa, portanto, aqui em português, número significa singular e plural, tá bom? Então, veja bem, singular, você já sabe, uma palavra ela está no singular quando ela está se referindo a um ser, a um elemento. Uma palavra ela vai estar no plural, né? Quando ela está se referindo a mais de um ser. Tem inclusive o Szinho para marcar uma quantidade acima de 1, né? Então, pessoal, o verbo ele pode estar no singular, mas ele pode estar no plural. Lembra das 3 pessoas aqui, ó? Eu, tu, ele e ela. Não são 3 pessoas do singular, ó. Repare que está se referindo a uma pessoa só aqui, ó. Então, quando eu digo eu estudo, tu estudas, ele estuda, esses 3 verbos aqui, ó, eles estão no singular, porque eles estão se referindo a um ser. Agora, quando você diz nós estudamos, vós estudais, eles estudam,
Repare que agora eu estou me referindo a seres que não são um único ser, mas a mais de um ser. Nós, sou eu e outra pessoa. Vós é um monte de outras pessoas, são vocês. Estudam, né? Aqui está representado por eles ou elas, também está indicando um grupo de pessoas. Deu para entender, pessoal? Se não, volta aí na explicação e ouve novamente, tá? Não esqueça, o verbo ele pode mudar de acordo com a pessoa, porque nós temos 3 pessoas, a primeira, a segunda e a terceira, e ele pode mudar em número, porque existem as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Então, ele vai variando de acordo com a pessoa e vai variando também em número, quando essas pessoas, elas também variam do singular para o plural. Como você sabe aqui, repito novamente, nós temos 3 pessoas do singular, eu, que é uma pessoa só, tu, ele e ela, e 3 pessoas do plural, nós, vós, eles e elas. E o verbo vai mudando de acordo com essas pessoas e com o número que elas representam. Aqui nós temos singular, só isso aqui, desse lado é singular, e aqui esses verbos todos estão no plural, porque as pessoas estão no plural. Fechado? Vamos que vamos, então, para a próxima aqui, para você tirar aqui a sua dúvida. Ó, coloco aqui para você poder fazer a sua análise. Vamos ver se você entendeu. Eu estudo na escola João Paulo II e elas estudam na escola João Paulo II. Perguntinha para vocês, é a mesma oração? É a mesma frase? Aí você vai dizer o quê? Sim, professor, é quase a mesma coisa, mas tem uma diferença. Qual é, pessoal, a diferença? Muito bem, se você está percebendo aí que teve 2 coisas que mudaram, né? A primeira foram as pessoas. Aqui eu tenho eu e aqui eu tenho elas. E aí repare, olha, que o verbo também, ó, o que mudou aqui, ó, foi o verbo. O verbo mudou porque as pessoas mudaram. Vocês já sabem que para cada pessoa, né, há um tipo de verbo, tá bom? Há um verbo que combina com essas pessoas. Então, repare aqui, olha, que eu estudo. Estudo é um verbo que está em primeira pessoa do singular, tá certo? Por que na primeira pessoa do singular? Porque ele está combinando com a pessoa eu. E todo mundo sabe que o eu é primeira pessoa do singular, já que esse verbo combina com essa pessoa, eu vou dizer assim, estudo é um verbo que está na primeira pessoa do singular. Se eu perguntar no exercício, pessoal, o verbo destacado aqui está em que pessoa? É só você reparar com quem ele combina e dizer lá, ó, primeira pessoa. Se aqui é o eu, então é do singular. Se fosse nós estudamos na escola João Paulo II, aí você ia dizer que estava na primeira pessoa do plural, porque nós já é a primeira pessoa do plural, conforme você acabou de ver, tá bom? Agora aqui, ó, elas estudam na escola João Paulo II. Repare aqui, olha, que estudam é um verbo. Esse verbo, ele está combinando com a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Eles ou elas, né? Então, já que estudam, é eles que estudam ou elas que estudam, então esse verbo, ele está na terceira pessoa, só que na terceira pessoa do singular. Ou, perdão, na terceira pessoa do plural, tá? Olha, pessoal, fica atento aqui rapidinho, olha. Fica atento nesse quadro aqui para você não esquecer quem é a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Isso aqui você tem que aprender mesmo, tá? Porque vai te facilitar, inclusive, no exercício que vai já acontecer, tá bom? Vamos seguindo, então, aqui, porque
o tempo não para, né? Nós vamos falar agora, pessoal, da mudança do verbo com relação ao tempo, tá? Os verbos, eles também mudam, eles sofrem alterações com o tempo, tá bom? Então, o tempo, ele vai indicar o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Ou seja, em que momento eu estou praticando aquela ação, aquele fenômeno da natureza está sendo praticado, aquele estado, aquela mudança de estado. Em que momento está acontecendo esses fatos que são expressos pelo verbo, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, pessoal, 3 tempos básicos. O verbo, ele pode estar no presente, ele pode estar, não vamos chamar de passado não, vamos chamar de pretérito, tá bom? Ele pode estar no pretérito e ele pode estar no futuro. É bem fácil, né, gente? O verbo, ele vai estar no presente quando o fato, ele está ocorrendo agora, nesse instante, no momento em que a gente está falando do assunto, tá bom? Já o pretérito vai ser quando os verbos, eles estão no passado, num fato que já aconteceu, num fato ocorrido, tá bom? E os verbos que indicam futuro vão estar indicando, então, aí ações que irão acontecer. Vamos aqui para um exemplo prático, ó. Repare aqui, ó. Eu amo você. Aí eu tenho aqui, eu amei você. E eu tenho aqui, eu amarei você. Repare bem, pessoal, que a oração é praticamente a mesma nos 3 contextos. O que é que está mudando aí? Aí você vai dizer, ah, professora, está mudando o verbo amar, né? Está mudando, porque na primeira está amo, na segunda está amei e na terceira está amarei. Isso mesmo, o verbo, ele foi mudando, mas foi mudando de pessoa? Foi isso? Mudou por causa da pessoa? Você vai, repare bem que não, né? Porque, ó, eu e eu. Esses verbos aqui, os 3, estão combinando com a mesma pessoa. Então, não estão mudando por causa da pessoa, porque aqui é a primeira pessoa do singular, aqui é a primeira pessoa do singular, e aqui é a primeira pessoa do singular. Então, por que que ele está mudando, já que não é por causa das pessoas? Muito bem, se você disser, ah, tá mudando por causa do... Isso mesmo, pessoal, por causa do tempo, né? Repare que eu amo você, ó, está no tempo presente, aqui e agora. Quando alguém diz, eu amei você, já passou, ela não ama mais, acabou, né? Alguém terminou aí com o namorado ou a namorada? Pois é. Quem já passou por isso sabe, acabou. Então, ele vai dizer, ou ela vai dizer, amei, no passado. E amarei, né? Aí sim, ó, é uma ação que ainda vai acontecer. No futuro, eu vou praticar essa ação, tá bom? Então, olhe bem, o verbo, ele pode mudar de acordo com a pessoa, ele pode mudar de acordo com o número, singular ou plural, e ele pode mudar conforme o tempo, presente, pretérito ou futuro, que são os 3 tempos básicos do verbo, tá bom? O verbo, ele muda em tempo, no presente, no pretérito, no futuro. Daqui a pouquinho a gente vai ver algo mais complexo sobre o tempo, tá bom? Mas por hora, é bom que você entenda o que significa essa mudança de tempo com relação ao verbo, tá? Vamos seguindo então, pessoal, porque agora, nesse momento, a gente vai falar de uma outra mudança que o verbo pode sofrer, tá? Então, atenção, viu, gente? Atenção. Nós vamos falar da mudança de modo, tá? O que é isso, Paula? O verbo mudar em modo, né? Eu já sei quando é que ele muda em tempo, presente, pretérito, futuro. Já sei o que é a mudança de pessoa, né? Ele pode mudar entre a primeira, segunda, terceira pessoa. E já sei também que ele pode mudar em números. O verbo pode estar sendo escrito no singular ou no plural. Mas mudança de modo, o que é isso aí? Eu não sei.
Calma, calma, pessoal, nós vamos entender. Olha, o modo verbal, primeira coisa que você tem que entender, é a maneira como as pessoas narram um acontecimento. É a forma como eu uso o verbo, né, dentro da minha fala ou da minha escrita, tá bom? Qual é a forma que eu estou usando esse verbo? Qual é o modo? Por isso que a gente vai falar em modo verbal, tá bom? É a maneira com que as pessoas usam os verbos para contar um ocorrido, tá? Em português, pessoal, há 3 modos verbais, 3, tá bom? Ou seja, 3 formas de a pessoa que fala expressar um fato. Os 3 modos verbais são esses aqui, ó. O verbo ele pode estar no indicativo, subjuntivo ou no imperativo. Repitam comigo aí. Modos verbais são 3. Quais? Indicativo, isso mesmo, subjuntivo e imperativo. Professora, eu não sei nada disso. O que é que significa? Em os nomes difíceis, né? Muito bem, pessoal. Tenha calma, que a gente vai entender. Você vai ver que não tem nada de dificuldade, tá bom? Mas é preciso aprender esses nomezinhos, tá? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, que são os modos verbais. Então, vamos lá aqui, ó. O modo, como eu já disse aqui, é a forma, né? É a forma, ou melhor dizendo, a atitude da pessoa que fala em relação ao fato que anuncia. Ou seja, é o modo com que ela usa os verbos dentro de um contexto. Então, vamos entender aqui, ó. Modo indicativo, primeiro, é quando a gente usa um verbo para exprimir, ou seja, para expressar uma ação certa, uma ação positiva, quer em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. Ou seja, pessoal, eu vou usar um verbo no modo indicativo quando eu estiver indicando um fato, um acontecimento que indica certeza, tá bom? Então, se eu estou utilizando aqui uma frase ou escrevendo uma frase, uma oração que tem a ver com um acontecimento, um fato que indica certeza, por exemplo, eu vou responder às atividades da professora hoje. Repare que isso é uma certeza, é um fato certo. Hoje eu vou responder às atividades. Portanto, você está usando o verbo aí, ó, vou responder, você está usando no modo indicativo, tá bom, pessoal? Você está usando no modo indicativo. O modo subjuntivo, eu vou logo para ele, daqui a pouco a gente volta para o imperativo, mas vamos logo para o subjuntivo. O modo subjuntivo é quando a gente usa um verbo para expressar uma ação incerta, duvidosa, eventual ou até mesmo irreal. É o contrário do modo indicativo. Enquanto o modo indicativo, os verbos vão estar sendo usados para indicar fatos reais, fatos certos, um acontecimento preciso, o modo subjuntivo é o contrário, ele vai indicar acontecimentos ou fatos incertos, duvidosos, algo que pode acontecer ou não, tá bom? Talvez eu responda às atividades de português hoje. Repare que talvez eu responda. Agora o verbo responder não está mais indicando a certeza que estava no contexto anterior, né? Agora está indicando uma dúvida. Talvez eu estude. Talvez eu responda. Quer dizer, não é um fato certo, é um fato duvidoso. Então, sempre que o verbo estiver indicando um fato duvidoso, uma dúvida, uma incerteza, modo subjuntivo. Sempre que o verbo estiver indicando uma certeza, um fato certo, tá? Preciso, coloca lá, modo indicativo. E o modo imperativo, hein, pessoal? O que será? Olha, o modo imperativo, você pode até lembrar
O que é que essa palavra, ou qual a origem dessa palavra, né? Imperativo vem da palavra imperar, vem da palavra também imperador. O que é que o imperador, um rei, ele faz? Passa a vida inteira mandando nos outros, né? É isso mesmo. Então, o modo imperativo é quando os verbos, eles indicarem uma ordem, eles estiverem ordenando, ou convidando, ou fazendo um pedido, né? Ou mesmo indicando um desejo, tá bom? Por exemplo, pessoal, o conselho também, né? Mas geralmente os verbos no imperativo, eles vão estar indicando especificamente ordem, tá bom? Ou pedido. Então, se sua mãe fala, responda a atividade de língua portuguesa, repare que responda a atividade é uma ordem, tá no modo imperativo. A sua mãe tá mandando. Agora, ela poderia falar assim, por favor, responda a atividade de língua portuguesa. Aí ela estaria fazendo um pedido, né? Tá certo? E eu estou aqui fazendo um convite a vocês, né? Depois dessa aula, quando terminar a nossa aula, estou convidando vocês a responderem às atividades de língua portuguesa. Modo imperativo, viu, pessoal? Modo imperativo. Vamos ver se vocês entenderam mesmo esses 3 modos verbais. O que é que indica o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo? Vamos ver se você entendeu? Vamos para a prática então, ó. Aqui eu tenho 3 orações também e eu queria que vocês me falassem em que modo elas estão, tá bom? Então, vamos lá. Primeira oração. João Victor respondeu os exercícios de língua portuguesa. Segunda. Tomara que João Victor responda os exercícios de língua portuguesa. João Victor, responda os exercícios de língua portuguesa. Repare que parece a mesma coisa, né? Mas esses verbos aí, eles não estão indicando exatamente o mesmo modo, de jeito nenhum. Eles estão se referindo à mesma pessoa, João Victor. João Victor é ele. Esses 3 verbos estão na terceira pessoa do singular, que é João Victor, é ele, tá bom? O tempo aí dá uma mudadinha, né? Respondeu, já aconteceu, tá no pretérito. E os outros 2 estão aí no presente, né? Mas vamos lá, então, para os modos, né? Você sabe muito bem que o modo indicativo, ele vai estar indicando um fato certo, né? Uma certeza. Qual dessas 3 orações está indicando essa certeza? Um acontecimento certo, um acontecimento positivo, um fato certo. Se você falou aí primeira, isso mesmo, ó. João Victor respondeu, é uma certeza, ele já respondeu os exercícios de língua portuguesa. Mas se fosse assim, João Victor responde os exercícios de língua portuguesa, também estaria no modo indicativo, também está indicando uma certeza. João Victor responderá os exercícios de língua portuguesa. Aí você pode imaginar assim, não, aí não é um fato certo não, porque ele ainda vai fazer. Sim, pessoal, tá no futuro, mas é um fato certo porque é como se ele estivesse compromissado, ele está dando a certeza de que ele vai fazer, mesmo que ele ainda não tenha feito. Um modo indicativo, tá bom? Agora, tomara que João Victor responda os exercícios de língua portuguesa. Repare bem aqui, olha, que o verbo responda aqui não está indicando uma certeza. Tomara que, esse tomara que está indicando um desejo, né? Então, se não está indicando um fato certo, é um desejo, é algo duvidoso, é algo incerto, modo subjuntivo, tá bom?
Se João Vitor respondesse o exercício de língua portuguesa, se é outro verbo aí, respondesse, né? É outro verbo aí que indica uma incerteza, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, João Vitor, responda os exercícios de língua portuguesa. Observe que agora o que nós temos aqui é uma ordem, modo imperativo, tá bom? Então é simples, pessoal, é só ler a frase, a oração, o enunciado e observar, colocar a mentezinha aí para pensar. Esse fato aqui está indicando uma certeza? Sim, modo indicativo. Esse fato outro está indicando uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade? Não tenha dúvida, coloque lá o modo subjuntivo. E quando o enunciado estiver indicando ordem, né, um mandato, um pedido, tá, um desejo, modo imperativo. Fechado, pessoal? Posso colocar um exercício sobre modos verbais? Então, muito bem, vamos que vamos. Bom, galerinha, por hoje é só. Então, eu já fui. Acabou.